Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação, que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 4, estamos falando da pluralidade das existências, onde o tema é parecências físicas e morais. Na questão 208, Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos que foi a seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta foi assim: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Essa foi a resposta dos espíritos para Allan Kardec sobre essa questão. Aprofundando um pouco mais, o espírito Miramês faz um comentário sobre esta questão 208, sobre a influência dos pais, na educação, na moralidade dos filhos. Chamado de influência, ele diz assim, o espírito Miramês: há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. O conceito de família, Juntar todos os espíritos ali naquele círculo, e ali você vai ter espíritos que vêm, que já têm um histórico, de reencarnações passadas com o mesmo grupo familiar, espíritos entrantes, novos espíritos entrando naquele círculo familiar, que podem trazer, agregar valor, porque também são espíritos evoluídos que vêm para trazer uma mensagem educativa, ou algum espírito que vem para receber o carinho, o amor, a educação, a condução, o aprendizado que necessita. Então aquele pai, aquela mãe, ou aquele grupo familiar recebe aquele espírito, para que possa ajudá-lo na sua ascensão espiritual, no seu desenvolvimento espiritual, Ou seja, cada um de nós agrega algum valor para a vida do outro. E essa é o sentimento da família, como diz aqui, É por isso que nós recebemos, porque dentro do conceito da família você vai receber, vai dar amor, vai aceitar e vai ajudar aquele espírito a se desenvolver, Por isso que é tão importante o respeito à família, os valores éticos e morais que a família nos proporciona. Seguindo aqui. O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vez, ajudando seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos do que disse Jesus: são os doentes que precisam de médico. Então é nosso papel, quando recebemos o espírito necessitado de evolução, acolhê-lo, ter paciência, porque é uma missão. Quando ocupamos o papel de pai e de mãe, ou de educador, educadora, naquele grupo familiar, precisamos ter essa paciência, essa compreensão e ajudar, sim. Não é passar a mão na cabeça, mas mostrar o caminho, os valores éticos e morais que a família pode trazer para aquele espírito que está buscando, entendimento. Por isso que ele aceita também vir naquela família, porque aquela família já se predispõe e tem as virtudes, os atributos para ajudar ele, na sua ascensão. Seguindo aqui, lembremos-nos de Jesus quando diz: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade da vida, um sorvendo o sentimento do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. É importante, esse equilíbrio na forma com que conduzimos a vida, as conversas que temos com os nossos filhos ou aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar e em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe.
Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho e pode se desenvolver se esse não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas. Cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos, por amor e que se multiplica em favor do agricultor, pois é dando que se recebe, não é? Ou seja, vamos jogar as sementes, porque elas um dia germinarão e trarão frutos. Isso temos que ter, né, confiança que é assim que funciona. Foi assim que funcionou para nós e funcionará também para aqueles também que necessitam disso, né? O pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus seja bem cumprida e que, quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, cumulando a paz em sua consciência. Mesmo que custe bem caro, a vida no bem, em favor dos filhos, representa esperança e bem-estar para os trabalhadores. Se na terra não existe felicidade, ela existe mais adiante, e as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde ora viveis. Ou seja, né, vamos plantar. Sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e temos momentos sim de felicidade, mas nós sabemos que aqui viemos para aprender. Então teremos momentos difíceis, né, para sarar as nossas dores, recuperar os nossos valores morais e éticos, né? Então nós sabemos que precisamos de apoio, precisamos de compreensão. Quando alguma coisa der errado, quem estará ao nosso lado nos apoiando, né? São os nossos familiares, na figura de pai, de mãe, de irmãos ou entes queridos que estão próximos. Por isso que é importante. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos. Adiante eles aprenderão. E como nada se perde, o bem é mais duradouro, senão eterno, embora possa dormir dentro da alma. Algum dia nascerá, com todo o seu fulgor de vida, e quem o plantou receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz nascerá a claridade de estrelas. Felizes os filhos que adquirirem qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que o ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Simpatizemos com o bem, na ardidura do amor, para que esse amor nos ilumine por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para os que nos acompanham. E assim termina o comentário de Miramês sobre essa questão. Então veja, qual é o nosso papel? O papel dos pais, né? O papel daquelas pessoas que se colocam como cuidadores ou cuidadoras ou responsáveis, né, por aquele filho, por aquela filha que chega, né, no mundo. É como que nós estamos nos relacionando com os filhos. Respeitá-los, compreendê-los, entendê-los, né? Jamais ignorá-los, porque em qualquer momento da vida, seja ele como criança, que devemos ali receber aquela criança que está chegando no nosso lar, no nosso meio familiar. Então temos que ter paciência e nós somos para eles os exemplos. Então por isso que foi dito aqui no decorrer da lição, a maneira com que nós nos comportamos, do jeito que falamos, do jeito que sentimos, do jeito que agimos, né? Então seja ele ou ela na fase da criança, depois na fase da adolescência, da juventude, na maioridade, enquanto pais ou responsáveis por aqueles filhos, temos que estar atento a isso, porque eles se espelham em nós. Então o quê? A presença física, o diálogo, a compreensão, a conversa, viver, estar presente no dia a dia, para que eles percebam a nossa presença, percebam ali, é importante. Além disso, o que é mais ainda importante é o exemplo. O exemplo que nós damos e realmente fica gravado, né? É isso que falamos. Às vezes as palavras ajudam, mas o exemplo arrasta, né? Ou seja, a forma com que nós agimos diante das situações boas e situações difíceis. Porque quando tudo está bem, parece que não tem assim, a zona de conforto às vezes traz aquela sensação, né, que não tem mais nada a aprender. Mas quando as coisas ficam difíceis, ou seja, numa perda de um ente querido,
numa frustração, num viés ou num revés que a vida pode nos trazer, seja no campo da doença física, no campo da materialidade, qualquer tipo de situação difícil. Como é que nós estamos reagindo, dando este exemplo para o filho e para a filha? Será que nós nos desesperamos, perdemos totalmente o sentido das coisas? Não, devemos ter o quê? Equilíbrio, consciência, entender a causa, né? O que foi que causou aquele problema, ter essa racionalidade, essa fé raciocinada, né? Para que não haja desespero e sim confiança em Deus, confiança no mundo, né, futuro, que é o mundo dos espíritos, que nós viemos aqui para aprender, temos a assistência dos nossos pais, que cumprem o papel, né, ou responsáveis por nós, que cumprem o papel de nos apoiar, de nos ajudar, de nos direcionar, mas acima de tudo, a nossa família espiritual, que também a espiritualidade nos apoia, desde que estejamos com os pensamentos, né, em ordem, ou seja, aquela higiene mental, né? Como estamos vibrando, né? Será que a nossa vida está muito desenfreada? Aquela correria, e nunca paramos para pensar de que forma que estamos vivendo, com quem estamos vivendo, qual é o nosso verdadeiro propósito, né? Esta forma de viver é que nós precisamos compartilhar com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, né? Lembrando que nossos filhos também nos trazem, né, importantes mensagens. E nós também, como pais ou como responsáveis, também devemos e precisamos cuidar bem deles, porque isso será nos cobrado quando nós não estivermos mais aqui no mundo dos espíritos. Com certeza, a divindade, né, está observando como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos, os exemplos, a relação, né? Então nós precisamos nos aproximar deles, nos relacionar, ter essa coisa do cuidado, mas acima de tudo, rigor com valores éticos e morais, porque isso é o que importa, isso é o que fica. Quando nós não estivermos mais aqui, são esses valores que eles vão lembrar de nós, né? Lógico, as conquistas materiais, né, é importante, mas as conquistas morais, as conquistas, as virtudes do coração, essas são as mais importantes, são essas que realmente ficará na memória, que ficará, né, para sempre, porque é isso que eles vão levar de nós, né? Ok? Eu acho que foi uma lição extremamente rica, que nos trouxe valores morais e éticos grandes, né? O papel de um pai, de uma mãe, ou de um cuidador, de uma cuidadora, de um responsável que seja pelo filho, pela filha, por aquela criança, é extremamente importante, porque os nossos exemplos, a nossa participação, a nossa convivência, viver com eles, vai fazer total diferença para quando eles atingirem a juventude e a maioridade. Eles vão lembrar dos nossos bons exemplos, de como nós conduzimos, né, a nossa vida, seja nos momentos de alegria ou nos momentos mais difíceis, mas sempre com esperança em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga que nos apoia, que nos conduz diante das nossas existências. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.